Hoje a gente vai falar um pouco sobre obras da fé. Mas não vamos falar obras, não. Vamos chamar práticas da fé. Aqui é quando é que tá a câmera? Quando tá aqui? Práticas da fé. Da fé. Peraí que tô ajeitando um negócio aqui. Práticas da fé primitiva, práticas religiosas da fé primitiva, melhor dizendo. Não vamos falar de práticas da fé no sentido doutrinário, dogmático, essencial, né? Tipo, justiça, misericórdia, honestidade, essas coisas. Vou falar no sentido prático, realmente praticante, do mundo religioso da época de Jesus, que entrou no cristianismo, que era do mundo também pagão, e que entrou na cultura, cara. Se estava na cultura, estava no judaísmo, estava no paganismo, não tem tanto dilema de achar tão sobrenatural certas coisas, não. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Tá. Vamos lá. Práticas religiosas que hoje talvez sejam um tanto quanto desdenhadas por algumas denominações cristãs. Outras praticam, outras falam que outros praticam mal. Mas que no mundo antigo era chato de tão corriqueiro. De tipo, porque estão discutindo sobre isso, entre aspas, né? E a gente vai falar sobre algumas dessas. E eu quero começar com as mais simples dessas obras, ou desses costumes. Quais vocês pensam que são? Eu vou falar a mais básica. Costume da oração. Oração é essencial para a vida espiritual do religioso, de forma geral. Religioso independentemente. Quando ela não existe aos deuses, estou falando de forma diminuta e aspas, ela existe para o próprio ego. Eu estou falando até no conceito de budistas. Algumas palavras que você se autodecreta para autoconstrução, que tem dentro do contexto budista e às vezes hinduístas e tal, etc. Então a oração ela está ali o tempo inteiro, em todas as religiões possíveis, por meio para você conectar-se a Deus, ou de conectar Deus em você, ou de se acender a Deus, não importa. Dentro dessa consciência universal, a oração está presente. Agora a parte que nos interessa. Dentro do cristianismo, a oração é fundamental. Espera só um instante. Estou me incomodando aqui com... A oração é fundamental. A oração, ela entra no cristianismo primitivo, no cristianismo de Cristo, como um instrumento disciplinar. Não é sobre petições, não é sobre o que você quer, não é sobre ser uma arma contra as venturas da vida, simplesmente. Você pode usar essas coisas assim, pedir, Deus, estou com fome, manda pão, e Ele vai dar. Mas a oração que Cristo apresenta do Pai Nosso, o modelo de oração que mostra quando Cristo ora, é inteiramente ligada às intenções do coração de Deus e à satisfação do coração de Deus, não a do orador. E pasme, para alguns cristãos que não gostam de modelos de orações cristalizadas, ou que chamamos de reza, aquelas orações de palavra por palavra já prontinha que você tem que recitar e recitar em meditação. Quem gosta mais é dos meus irmãos pro lado protesta, quem não gosta tanto. Mas no mundo judaico isso estava infestado. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos dá o fruto da videira para o nosso consumo e que nos atribui, se eu não me engano, capacitação de exercer e fazer o vinho, porque em hebraico eu fico muito confuso em trazer as coisas.
no português literal. Mas assim, quando você bebe um vinho, você bendiz a videira. Você faz lehai para a vida, para dar o up, né? Para vigor, para o que é bom, para o que é potencialmente bom, vigoroso, virtuoso. Lehai, você bebe para isso, você bendiz a Deus no que come, no que bebe. Antes de dormir, você tem uma oração cristalizada. Para acordar, você tem. Para lavar as mãos com as leis de purificação de Moisés, você tinha oração cristalizada. E pasme, não estava na lei de Moisés tais coisas. Parte dessas orações não estavam na lei de Moisés, mas ela existia no mundo judaico. O que eu quero dizer é que nem o povo judeu tinha a ideia de que se a tradição existe, ela está errada, porque ela não tem a ver com as escrituras sagradas. Essas orações cristalizadas, bem vistas, que muitas vezes começava assim com Abba Vei, no Pai Nosso, a oração farisaica começava com Pai Nosso, Pai de todos. E as orações corriqueiras ao dia a dia, a oração de lavar as mãos, de purificação, as orações de bebida, de comida, né, de segurança para sair e voltar, para ir para o templo, né, para tirar um fruto de uma árvore. As orações, cada oração cristalizada que tinha, cada reza que tinha para cada coisa, não estava a luz escrita, dedicada, mandada, orai, 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 orai. Não. Mas é a tentativa de, agora aprenda, cumprir com aquilo que diz. Coloqueis na fronte de vossa testa e na vossa mão direita para que não peque. Tenha sempre em mente a memória da lei. Então, um jeito de concentrar e dedicar tempo a contemplar o que é próprio, sempre se preocupando com o coração divino e a expectativa do divino sobre nós, né? Sobre as nossas expectativas ao nosso próprio destino mediante o divino. É sobre isso que a oração judaica nascia. Então, orações repetidas de concentrações, orações repetidas no sentido de realmente repetir, recitar, dizer novamente, repetir, né? Que tem a ver com a preocupação do coração de Deus, não com as suas preocupações a mercê do que acontece com tuas vontades ou teu destino. Esse é o tipo de oração de repetição que Cristo não gosta, e ele fala lá, né, antes de apresentar o Pai Nosso. É o tipo de oração que a gente quer fazer questão ao próprio destino. Esse tipo de oração é reprovado por Cristo. A nossa oração tem que estar voltada à realização da satisfação divina, não da nossa. Aí Cristo nos dá uma oração para que a gente faça o quê? Repita. Oração do Pai Nosso. Por mais que alguns não gostem, não, é só uma base que a gente tem que fazer nessa estrutura, que tem que ter a apresentação do Pai, o louvor, a adoração, o reconhecimento e a graça. Essa é a base. Claro que é, essa é a base de qualquer oração, em qualquer lugar do mundo. Se você está ensinando nenhuma novidade. Tá entendendo? Mas a oração que está ali sendo ensinada é a oração que se importa com o coração divino. E que a gente repete para a nossa sofisticação, para a nossa refinação, para o nosso contentamento e fixação. Então a oração tem esse poder de concentração e fixação mental, de nos treinar a predispor-nos a atender a perspectiva do divino, os anseios divinos. Era esse tipo de instrumentalização da oração que Cristo tinha em mente quando nos ensinava. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, venha a mim o teu reino, né? O pão do amanhã me dá hoje, ou então o pão de cada dia me dá hoje. Né? Perdoai, assim como veja como tem a ideia de reflexão. Você tem que pensar em quem você é vencido para poder orar. Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Você tem que se analisar durante a oração. É tanto que a palavra, acho que é penal, não lembro. A palavra para tepilar, vou falar tepilar para pegar a parte da raiz da palavra. Vem da palavra, acho que é tefilar, qual a raiz? Não lembro, mas a raiz da palavra tem a ver com julgamento. A palavra tefilá para oração tem a ver com julgamento, auto-julgar-se, analisar-se. Então você tem que se concentrar. E você tem que se concentrar e você tem que, para orar, você já tem que ter uma vida que apareça como uma oração diante de Deus. Mesmo quando você não está orando, a tua vida é uma oração. Porque você tem que corresponder com aquilo que vai orar a Deus. É um autotreinamento, é uma autoafirmação de algo que você já faz.
Você pulsa primeiro a oração, depois você oraliza, ou então você oraliza para depois pulsar a oração, né? E tal. A prática da oração. A segunda, e eu estou falando da oração cristalizada, e tem a oração fluida. As orações que a gente faz, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, abre portas. Essa oração é maravilhosa e ela também está adiante. Só não pode faltar oração, não importa. Mas eu só cumpro a cristalizada, não importa. Não, ninguém só cumpre a cristalizada. O problema é que a galera cumpre a fluida e nunca é cristalizada. Tá entendendo? O baixo preconceito. Não é nunca o contrário. O contrário é diferente. Eu só faço reza. É muito difícil achar alguém que faça isso. Né? Os que da oração fluida, comumente e às vezes tentam assassinar a oração cristalizada, tida como pagã, pobre e ignorante. E a oração fluida também, que não deve sair de mesa. Fazer uma coisa sem substituir a outra. Então essas orações são eficazes, essas orações que tem que se ter na prática cristã. Estamos aí. A segunda coisa, eu vou tentar enumerar aqui e vou tentar acompanhar o número. A segunda coisa é o jejum. O jejum é uma prática da fé primitiva que existia. Para que existia o jejum? Jejum, agora eu vou explicar no mundo antigo. Se você achar ruim, não importa. Você está totalmente errado em achar ruim. Tá ligado? Assim, resolva com o mundo antigo, seu anacrônico. Tá entendendo? Você fala assim, eu quero ser egoísta, isso fere aquilo que eu construí como preceito. E eu não quero que seja assim, eu vou negar. Para estar mais acomodado essa minha ideia que eu implantei mediante essa informação que você vai me passar agora. Então seja o ignorante que você quiser. Mas no mundo antigo, o jejum, ele tinha duas principais funções. O jejum, ele era feito para, primeiro, eu vou pegar mais rigidamente assim, sacrifício. Era um ato de autoflagelo. Na perspectiva hebraica, comer, se nutrir, alimentar, estava auto-associado com a nutrição da vida. Era ofertar vida para a vida em si mesmo. Porque a cultura nômade, que eu tanto faço menção com os colares grandes, né, de corda, isso aqui nem é só um colar, isso aqui é um rosário também. Mas colares grandes de cordas, os colares meio eremitazinho assim. A cultura nômade hebraica primitiva tinha muita valorização, é tanto que a palavra vida em hebraico, chai, pode estar ligada ao termo total e cínico de estômago. Vida e estômago, porque um nômade quando viaja, ele sabe que o lugar onde tem comida, tem lugar para se acomodar a vida, para se manter a vida. Então a comida estava associada a isso, a um sacrifício vitalício à própria vida. Você pegava a comida, você põe dentro de você, era uma coisa de vida para a vida. Quando você cessa com isso, quando você não dá, quando teu corpo necessita de comer e de beber, você meio que está sacrificando um potencial vitalício de colocar para dentro. É quase uma mortificação, né, espiritual. Então é visto como um ato de sacrifício, querendo ou não. Então essa é a primeira matriz. Sacrifício que, aí a gente vai pegar as ramificações e dividi-las agora. Sacrifício, que vai para a consagração, se consagrar a Deus, né? Despejar da própria nutrição de vitalidade, ou seja, sentir fome, querendo ou não, uma coisa que toca ao enfraquecimento da vitalidade, e para a morte, uma autojudiação. Isso também, o jejum está na natureza de penitência, na perspectiva de prática religiosa, e também na penitência, né? Justamente penitência e consagração, mas ainda tem a terceira no meio: penitência, consagração e disciplina. No mundo antigo, o jejum estava associado à disciplina. Você começar, cara, por exemplo, eu vou usar um termo, no mundo judaico tem diversos, mas só para ter ideia do como era cínico, para forma geral, nem para o povo judeu era. O povo judeu é claro que a gente já sabe que era para disciplina também. Mas para tu ver que até um estranho ao povo judeu sabia disso. Marco Aurélio, se eu não me engano, ele diz que ele fala que aquela pessoa que tem autoridade, eu não sei se é Marco Aurélio ou Sêneca, ou se é muito espalhado por aí essa ideia.
Você fala assim, o sujeito que consegue comprar a própria fome, desenvolver a própria fome e resistir insistentemente se dizendo não, ele trabalha em si o autodomínio. A maior das virtudes que é o autodomínio, né? Então você se tornar fraco para estar mediante a própria necessidade de dizer não, você se torna melhor, mais trabalhado e querendo não que ele fala cientificamente aprovado. Dentro do mundo judaico também fala isso, né? Se você consegue relutar aquilo que tem necessidade corporal, quando você estiver diante das tentações, algumas que você não tem nem necessidade corporal, você vai estar mais fácil para dizer não também. Realmente o nosso cérebro começa a muscular com mais facilidade, porque ele sabe qual as urgências que a gente diz não, e aquilo que não é pouco da nossa urgência, né, aquilo que nem atinge a nossa urgência, vai ficar mais fácil para dizer não ainda. Então as tentações será mais segurado e tal. É tanto que o jejum de Jesus, o maior jejum de Jesus, está associado também ao seu tempo de tentação. É aquela forma que ele quer mostrar que ele está centrado, que ele está trabalhando para uma postura que não cede, né, lutando contra realmente aquilo que o inclina ou deixa mais frágil. É o jejum dos 40 dias, e Jesus o vence ali, o diabo. Então a ideia de disciplina e jejum está ligadérrimo, tá ligado? Com concentração, de mostrar evolução espiritual, etc., evolução mental. No mundo antigo estava ligado com isso. Então tem o jejum para a disciplina. Às vezes quando você jejuar, você nem precisa dizer que é uma oferta divina. Você pode voluntariamente jejuar, agora lasque-se jejum. Por exemplo, depois eu vou falar mais isso, mas tem esse jejum disciplinar, o jejum de autoexercício, da maturização espiritual, né? Tinha um jejum da consagração, que era o jejum que você orava para sacrifício, você queria ofertar a Deus, olha Deus. Aí você fazia em oração também, e tinha um jejum da disciplina, da concentração, do foco, do poder da abnegação, de construir uma necessidade para dominá-la e sujeitá-la, né? Ensinar-se a dizer não. Isso é o exercício do autodomínio. E também dentro da perspectiva primitiva, o jejum penitente. Você vai achar que não, mas o jejum penitente existe. Obras, na verdade, penitentes no mundo judaico estava sobrecarregado. Tem uns que acham assim, olha a tradição católica, olha a tradição cristã ortodoxa, oriental, não estou falando nem ocidental, que nasce mais da igreja católica, estou falando oriental, da galera família ali com o contexto do Oriente Médio. A penitência, ela é parte, não porque realmente te justifica, porque não adianta nada penitência de coração vazio. Mas a penitência, ela é expressiva, é quando você quer transbordar para fora e mostrar e se expor mesmo. O com aquilo é ruim para você. Aí essa penitência pode acontecer em homenagem a um luto, de você se jejumar. Essa penitência pode acontecer em um arrependimento de pecado que você quer pedir a Deus, tanto o seu, uma insatisfação com algum infortúnio da vida, né? Essa penitência pode acontecer das mais diversas maneiras. Você sabe que Deus vai perdoar, mas você quer constrangir a tua carne. Pô, meu irmão, pra fazer tua carne sentir assim. Pô, meu irmão, quando ele peca, realmente é pressuroso. E você quer treinar a tua mente de sentir o amargo que é aquilo. Pra toda vez que pensar assim, olha, meu irmão, ele vai, poxa, ele vai, olha, o que ele vai fazer? Pá, você mesmo se treinar a pensar na depressão que vai passar. Não tô falando no sentido psicológico, tô falando no sentido realmente. Ele vai passar sede, fome e tal, por causa disso, nem valer a pena, porque eu não vou nem pecar, tá ligado? Criar esse negócio por meio disso. E também pra apelar a Deus, não como se Deus precisasse, Deus só precisa de um coração quebrantado, mas de uma forma também de você revelar esse coração. No mundo judaico estava cheio desse tipo de oração penitente. E também a oração penitente também poderia acontecer para votos, né? Embora não é aconselhável fazer. Mas se o fizer, cumpre. Eu vou fazer isso aqui, tal. Se o senhor aí faz antes do voto e depois do voto, não importa. Faz isso. Então o jejum tá aí nessas 3 camadas. E se você quiser fazer 3 jejuns ao mesmo tempo, cara, é tanto que tá ligado a penitência, custo, perdão, associado a penitência e penitência de perdão, que os jejuns os batismos do primeiro século fala da cultura do jejum antes do batismo. A pessoa que vai batizar tem que estar em jejum. E a pessoa que vai ser batizada tem que estar em jejum. E pasme, se a gente pega da cultura essênica, que migrou parte dessa cultura essênica para a tradição da cultura
cristã primitiva. E a gente encontra no livro de Didaquê, um livro cristão, falando sobre a parte do batismo, o jejum era de 2 dias, do quanto você pudesse, mais de 2, 3, um dia, tá entendendo? Você tinha que jejuar antes. E a ideia é pensando nos seus pecados, pensando naquilo que você está fazendo, pensando naquilo que você vai fazer, se mortificando de uma forma penitente aos pecados que você cometeu e de uma forma consagrante, é onde que se une, né? Quase as 3, né? Você vai se disciplinar e aceitar o próprio destino que vai ter no batismo, então a disciplina de que você vai padecer por aquilo, você está se consagrando ao batismo, ao mesmo tempo você está se mortificando e mostrando a amargura e arrependimento e lamentação, como quem se prepara para a morte, ou etc, e para uma penitência, para fazer válida aquela demonstração de mudança de vida que você vai ter. E 3 dias é literalmente para a consagração, para a limpeza de si mesmo, para que o corpo se... que ainda tem a cultura mística do jejum, que eu não vou falar aqui, se purificar e tal. Então você, onde realmente a última coisa que você comeu some, etc. Só no horário de 24 horas a 2 dias, a 3, fica total. Aí você era batizado. Aí você pensa, né? Nessa cultura de batismo, provavelmente Jesus foi batizado. Jesus já tinha uns 3 dias, provavelmente, de jejum, antes de jejuar aos 40. O cara era rochedo. E agora a gente vai para outras, né? A cultura da penitência, de forma geral. A cultura da penitência, por mais que a gente não concorde, no mundo cristão, enfadosamente, no mundo judaico, enfadosamente a penitência existia. A penitência existia para você passar por um luto, para você se manifestar diante de alguma indignação jurídica. A gente vê o caso de uma mulher que anda com peso nas pernas lá, amarrado com peso e tal, etc. e pá, para mostrar indignação, etc. e pá. Mulheres que andavam depois que viúvas 1 ano vestindo preto na cultura, penitente lá, ou então quando estava indigna, pano de saco, passava, o cara vivia em fazer pano de saco. Ah, Pedro, mas isso é só para aptidões religiosas que está na lei. Quando está na lei sobre partes de humilhação, é porque já era da cultura de humilhação, só que agora para uso divinal. O povo já vestia pano de saco da cultura corriqueira e de Canaã de forma geral. Só que aquilo agora era interpolado, passado para o polo de religiosidade para Deus. Entender aquilo que eles já faziam como sacro a Deus, né? Então aquela cultura de toda vez que se sentir ruim, andar com roupas rasgadas, raspar cabelo e barba, penitências existiam assim de auto-humilhação, de auto-flagelo, né? E algumas outras, de bater nas próprias costas, enfim, tinha muitos gestos de penitência. São uma das mais pesadas, a das mais leves. No mundo judaico, religioso e civil normalmente, que não tinha como separar, já que a lei mosaica estava ligada intrinsecamente com a natureza civílica do povo, era uma lei tribal. Então não tem como separar uma coisa da outra. O que era civil era, entre aspas, religioso, né? A lei que dizia que mandava executar alguém por crime era o que dizia que era a mesma que dizia que era pecado. Sei lá, um adultério, por exemplo, um assassinato. Foi a lei estabelecida por Moisés, dita que é uma lei santa. Então, cultura religiosa e civil estava ligada. Então, tinha muitos gestos penitentes. Esses gestos penitentes, às vezes, era para comprar um voto a Deus, né? Esses gestos penitentes, às vezes, era, sei lá, dedico isso a Deus. Eu não vou fazer assim, eu não vou comer, eu vou fazer um voto de silêncio. No mundo antigo, normal, e dos mais flagelos, vou carregar um peso, vou fazer aquilo, e vou andar com aquilo aqui, vou orar assim assado, normal. A galera tenta diminuir parte do cristianismo primitivo que pegou esse tipo de movimentos. É tabacuda, de uma forma nordestina dizendo. Porque, meu irmão, quer proclamar a autossuficiência das escrituras, ou sei lá, do que. Mas esquece que a escritura, ela é um reflexo de algo real, de uma natureza, de uma cultura, de culturas reais do período. Ela não conversa sozinha, né? Ela não está falando com ninguém, né? Ela não está contando história para só o futuro, com inutilidade presente naquele momento que ela está registrando. Então, é a coisa mais estranha. Ah, mas isso não ajuda. E realmente, agora eu vou falar uma coisa que é sagra. Eu falo muito sobre esse gesto, sobre esse ter ver como penitência. Ah, porque fez volta. Porque o Bertrand ali, ó, ele vedou o olho, ficou 6 dias sem enxergar nada. Vê que coisa absurda. Deus não manda isso, é mutilar a própria carne, os exercícios espirituais ruins.
e tal. Veja só. Eu vou até falar rápido o que Paulo diz. Paulo fala que o exercício para o corpo nada adianta, e tal, etc. E pá. Mas também com o que Paulo compara, realmente não tem nada para ter proveito. Paulo compara com as coisas das virtudes espirituais, que é a caridade, justiça, fidelidade a Deus. Então, realmente, nada substitui. A comparação, até Paulo tem consciência disso que ele está fazendo. Né? Mas ele fala que pouco tem proveito, ele não fala que não tem nenhum proveito. Né? Eu acho que eu até falei errado aqui no começo do negócio. Ele fala que tem pouco proveito. Pouco se aproveita do exercício físico. E quando ele fala em exercício físico, talvez o que Paulo esteja vendo isso é essas posturas físicas disciplinares, penitenciais, que existia muito no mundo antigo, que estava dentro da igreja e que as pessoas estavam fazendo já de forma vazia. Estavam focando em uma espiritualidade centrada, guardada da autodisciplina e não sendo manifestante de caridade, de justiça para com o externo, porque isso é uma prática importantíssima no judaísmo. Né? A prática de justiça e misericórdia era parte até de uma barganha humana para com a justiça e misericórdia divina, dentro dos parâmetros da escola de Hillel Shammai. Era quase isso. Você fazer caridade, você estava ganhando pontos com Deus. Eu estou resumindo o pensamento judaico. Isso dá um tiro no pé. Isso entrou parte do contexto da igreja primitiva, assim, e desenvolveu. Entrou certezamente. Hoje em dia a gente fala da graça e dá um tiro no pé porque a gente não faz nada, a gente não acrescenta nada ao sacrifício de Cristo. E é verdade, mas quem disse que foi para acrescentar o sacrifício de Cristo, essas penitências? Quem falou que foi para isso? Tá ligado? Não tem nada que é, qualquer coisa, nada que acrescenta ao sacrifício de Cristo. Nada, não tem que se tiver o macaco que estiver inventando isso. Coitado do animal que pula de galho em galho, não tem nada a ver com isso. Mas o Neandertal que estiver inventando isso, de eu estou ajudando o sacrifício de Cristo sobre mim, ele é um bagulho muito tosco. Ele atendeu realmente o estereótipo caricato que jogaram em cima dele. Penitência não é sobre isso, é sobre autodisciplina, correção, exercício do corpo, chamado no mundo antigo, que é uma dessas expressões que Paulo talvez use. Mas não adianta nada dessas coisas de autoconsagração, de se sair, de se isolar, porque exigia isolamento. Era parte quase que essencial, né? Eu não vou falar isso aqui, vai ter polêmica com todos, mas o cristianismo também fala de um tempo teu e Deus só. Entra na porta do teu quarto e ora. Né? Essas coisas foram levadas ao pé da letra no primeiro século, porque essas coisas existiam no mundo antigo. Era melhor do que as orações públicas que os fariseus faziam. Os essênios faziam essas orações junto com os irmãos, claro, mas muito privadamente também. E essas orações estavam às vezes ligadas a esse isolamento no quarto, era de horas e de dias. Não pense que era aquelas orações rápidas de não entrava no quarto, fechava assim, e você às vezes ficava dias e horas e tal. Eu vou entrar logo nisso depois. Enfim, a penitência está aí de forma geral, ela não é maior, ela não veio para acrescentar sacrifício de Cristo. Você é um imbecil se acredita nisso e tiver resumindo os outros a isso, a quem cumpre e tal, etc. Porque não é sobre isso, é sobre uma autodisciplina, é sobre mostrar de uma paixão. Ah, mas Deus te perdoou, você não precisa rastejar isso, mas é mostrar o quão eu acho precioso o perdão de Cristo e o quão me acho sujo, eu sei porque é muito limpo e tal. Eu não estou querendo ajudar o perdão de Cristo a me limpar, eu estou querendo me limpar diante de mim, porque eu sei que Cristo me limpou. Mas eu quero me exercitar, me achar mais digno, mais idôneo e tal, etc. Existe esse tipo de musculação, tal qual é um atleta que prepara o corpo para tais coisas, para a submetência daquilo que o espírito quer disciplinar. Isso é filosofia das religiosidades primitivas e também cristãs, dentro da cultura da penitência. E mais adiante, a gente falou da penitência de forma geral, tal, nunca veio nenhuma dessas doutrinas, nem mesmo o jejum, nem mesmo a oração, nada veio para substituir o sacrifício de Cristo na cruz. Nada acrescenta, né? Mas eu quero falar a mais. Pronto, depois das penitências, das orações e do jejum que eu falei aqui, entre as obras de justiça, de tzedakah, em hebraico, que são as obras de caridade, justiça social, de justiça no sentido de praticar também jejum, de jejuar pelo outro, de orar pelo outro, de fazer caridade, de abraçar um que está enlutado, de dar comida a quem tem fome, de dar roupa a quem está nu. Essas obras eram quase uma barganha humana a Deus. Mano, por quê? Porque em hebraico tinha essa cultura, meu irmão. Você vai ler, quem dá a Deus, doa aos pobres, e você vai ver assim, quem despreza o pobre, despreza aquele que o criou. E tal, e você vai ver essas coisas na filosofia hebraica na tua cara, a Bíblia batendo na tua boca e te ofendendo. Tá entendendo? Se você tem ideal oposto àquilo que ela tá propondo.
Era isso a cultura da filosofia hebraica para justificação e justiça. Justificação não era só o ato de eu parecer limpinho a Deus, quando eu oro e peço perdão e me sinto limpo. Na perspectiva judaica era quando você orava, pedia perdão e ia melhorar a vida dos outros, ia melhorar as coisas em tua volta. E você se comprometia a tornar o mundo melhor por meio da tua presença. E não te indignando, dando graças a Deus. Tá entendendo? Por isso que a cultura do perdoa como tenho que perdoar, misericordiosos encontrarão misericórdia, está intrínseco nos ensinamentos essenciais de Cristo, cara. Porque Cristo não dá um tiro no pé da própria tradição de que ele nasceu. Ali dentro, ele pega o que é válido, o que ele acha justo e nobre e passa para os seus seguidores. E é isso, cara. Você não gosta? O problema é totalmente seu. Pode o levar, embalar para casa. E o alimentar bem muito, até que ele o devore. Mas é só seu esse problema. Tá entendendo? Então tem lá essa aptidão de você praticar justiça, praticar caridade. Você barganhava com Deus. Quando eu falo barganha, eu tô falando barganha, cara, de uma forma bem caricativa, assim, para ajudar até aqueles que querem falar mal. Barganha, né? Para mostrar que realmente eu não tenho medo de falar isso. Porque realmente você se via, você, literalmente na perspectiva hebraica, cara, se você ser uma pessoa que era mais disposta a ser flexível às ofensas dos outros, né? Entender que os outros fracassam por você, Deus se inclinava a lhe perdoar, a ser flexível às suas ofensas. Se você praticava justiça na vida dos outros, você era justificado por Deus, porque você se tornava instrumento de justiça para a vida dos outros, para a vida na vida dos outros e tal. Não era só pedir, você, como eu já falei, você pulsava a oração. No mundo antigo, sobre a oração, a gente tem que voltar a pensar o que era uma oração, porque hoje em dia a gente é um bocado de saguinho dentro de um galho, dentro da igreja, que ora por qualquer coisa, e a gente ora pela cura do mundo. É muito interessante, muito lindo, a gente deve fazer isso, tá ligado? Mas a gente deve realizar o que pede, a gente deve virar o instrumento daquilo que anseia, né? A gente deve ferver, pulsar, circular sangue no nosso corpo, suar a oração, silenciar a oração, né? Sonorizar a oração. A gente tem que cheirar a oração, feder a oração. A gente tem que, meu irmão, perfurar, curar a oração. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ser oração em tudo, né? A gente tem que ser a parte que fala no silêncio, pelos dedos, que fala pelos pés, né? E pelos olhos, quando a boca está fechada, né? E com os sentimentos. Então essa parte de justiça e misericórdia tá aí vindo aí de sedacá, né? Tá aí. Isso tirava a graça de Deus? Não tinha nada a ver com potencializar você como digno. Ah, mas você disse que pensavam como barganha. Não, isso é flexibilizar o coração de Deus, cara, porque na cultura hebraica, Deus não é um cara indiferente, que tá lá indiferente a você. E ele é perfeito em tudo, ele prevê tudo, ele é o quê? Predestinador, ele é não sei que lá o que, ele tá lá indiferente lá. Não, é um Deus que quer conversar com tuas relações, com tuas limitações, com tuas potências. Aí você mostra pra ele e ele se inclina, porque assim como o pai se inclina pro filho, olha, tu muito me agrada, eu vou lá e faço, tá ligado? E ele se alegra, e você às vezes nem pela barganha, olha as barganhas do cara. O favor que eles queriam de Deus não é ter sorte na vida, o favor que eles queriam ter de Deus era simplesmente que o Deus tivesse misericórdia. E eles, para inclinar o coração de Deus a isso, assim como um homem que faz asneiras inclina o coração de Deus, entre aspas, né? Faz com que Deus ache necessário ficar irado e mostrar a sua ira, botar o seu castigo em mesa. Eles tentavam, por linhas de virtudes, fazer com que Deus se regozijasse. Ah, mas não era sobre a barganha de ter sorte na vida. Era para quando viesse o azar da vida, eles tivessem esse consolo. Eu fui útil a Deus em tudo. Eu espero que Deus de mim tenha zelo pelo motivo em que zelei das coisas deles para com o outro. É esse tipo de pensamento. Olha que louco! Olha que louco se dignar do benefício divino e o consentimento da graça ao mesmo tempo. Não é essa cachorrada que a gente faz depois entre calvinismo e arminianismo. Essas coisas tão anacrônicas, que tem suas boas intenções, mas não capta. A gente falou é doce ou salgado, mas não pega o agridoce do negócio. Não pega a sinceridade do coração humano queimando fervorosamente, se tornando cinzas pra tentar... Cara, vê que coisa linda, velho. Flexibilizar um coração que é divino, pensando de que Deus tenha misericórdia de mim, tal como eu tive,
e exerci, não porque eu me indignaria, é porque eu me reconheço indigno. Que no momento que ele julgar como eu mereço, ele pelo menos ache em mim, se ele pode me julgar até como ele quiser, mas ele vem achar em mim alguém idôneo a se receber misericórdia porque deu, alguém idôneo a receber justificação porque trabalhou para a justiça a vida inteira. Eu não vou ser assim, mas pelo menos que mereça, porque os judeus tinham em mente, Deus dará a cada um segundo as suas obras, isso não deve ser afastado, eles tinham o pensamento da graça, eles sabiam que Deus era autor de todo o universo, eles oravam, o que dizia Salomão, meu é o ouro e a prata, não, ele sabia o que Davi tinha dito, nada é nosso para que possamos te dar, tudo é teu e simplesmente devolvemos, eles tinham conhecimento da graça, ele não era retardado, que nem a gente hoje, me perdoe a expressão, quer separar ou pensa ser digno da justiça que pode comprar ou pensa da graça. Isso é o que dá, pega a cultura oriental, que o Deus é vívido, é relacionamental, etc, e para misturar a cultura ocidental, que Deus é indiferente, é quase um Deus etéreo, gnóstico, que está lá em sempre perfeito, nunca mostra suas fraquezas ou suas inclinações, porque eles se inclinaram ao que o homem faz, isso ou não, isso é imperfeição e tal. Por mais que a própria Bíblia esteja recheada disso. De um Deus que, cara, ao termo, me perdoe, que ia subjugar Nínive, um povo estranho. Nínive, velho, meu Deus do céu. Você já leu os profetas falando sobre Nínive, assírios e tal? Um Deus que se arrepende, a palavra traduzida, não é assim em hebraico, mas traduzida, ousadamente traduzida, que às vezes aparece, nem em toda a tradução também é assim. Deus volta. Deus fala assim, claro que está falando na nossa língua, porque Deus já sabia do coração flexível daquele povo. Mas Deus está querendo mostrar alguma coisa, Ele está querendo mostrar pra gente não ignorar dele, saber o que esperar dele. Deus perdoa um povo miserável. Estava apto, mostrou em ação, em quebrantamento, que queria de Deus arrependimento. Essa gambiarra calvinista, arminianista, sei lá, é nossa e nossa culpa, simplesmente. Porque a Bíblia não é mais o suficiente, a gente precisou desse tipo de intérprete. Mas é simples o que a gente acha lá. Né? A gente tem que pegar umas filosofias para ajudar Deus a ser soberano nos entendimentos. Até a filosofia da soberania de Deus. Porque se Deus faz as coisas que Ele faz no Novo Testamento, simplesmente como é, oxi, que é isso? A gente bota Deus numa caixa para ele funcionar direito, não mercê de nossas próprias expectativas. A gente faz isso constantemente. Porque a gente acha que o nível de elevação que a gente impõe a Deus realmente é o projeto de elevação que consta a Deus sobre Ele mesmo. Então, estava aí. Já falei sobre essa parada, né? Então a justiça está aí, caridade e tal. Ah, Pedro, mas onde é que está esse negócio de barganha, de que Deus vai considerar a mesma coisa? Tive sede, me deste de beber, fome, me deste de comer. Cara, Cristo pega... Porque, te digo, qualquer um que fizer um bem a um desses meus pequeninos que a mim servem, fará a mim. Esse era quase... Isso que Jesus está fazendo é tão estranho para o mundo judaico, para os judeus mais ortodoxos. Ele está falando que eles projetavam do que era Deus. Quem dá aos pobres, né, está financiando a Deus. Deus tornará devedor daqueles que ajudam os pobres. Deus devolverá. Deus ficará, quero dar uma ajuda, quero favorecer esse. Né? Ou então, quem fala mal daquele do pobre, fala mal daquele que o criou. Ofende aquele que o criou. É pessoal o bagulho. Jesus está fazendo isso. Tem que lembrar Jesus sobre graça. Que isso aí, que é isso, Jesus? Você está iludindo que se eu não fizesse tais coisas, essas ações, você está dando meritocracia à luz da graça? Uau! Eu tô falando isso de uma forma mais simples, né? Claro que isso não pressupõe nem limita o conceito de graça que a galera trabalha e oferece por aí. Mas pra que gente mais ignorante resume assim. Enfim, penitência. Eu botei aqui nas últimas porque não tá em todas as modalidades cristãs. Mas jejum, oração, né, nos seus alicerces de forma geral, estão aí. São obras de justiça. Ah, e eu vou botar de Sedaká, obra de justiça. Se você reparar, toda vez que o assunto é sobre justiça, vai aparecer do nada sobre, ora em público, caridade, tá ligado?
jejum e oração. Você vai ver que Jesus trata dessas coisas quando fala sobre isso, né? Sobre o modelo do que você é para com o próximo e ao mesmo tempo que você é diante para com Deus e no teu privado. Você vai ver que a ideia de justiça é isso, porque em hebraico tzedakah chama quase tecnicamente isso, as obras de justiça, né? E talvez esses tzedakahs eram aqueles que tinham fome e sede de justiça, né? Aqueles que só satisfaziam por meio dela, ter uma vida íntegra, correta e tal. E é isso. Essas são as aptidões religiosas, são as partes religiosas que existiam no cristianismo primitivo. A ideia de fazer justiça ao pobre. E a gente vai ver no pastor Hermas coisas que refletem isso no mundo judaico do primeiro século de Cristo. Em que eles não vão fazer... Eita, é um problema. Eles vão ver como parte... Você participa da graça. Quando você tenta se dignar, cara, ao que é virtuoso, ao que é bom de Deus e fazer parte da instrumentização de Deus na Terra. Né? Eu gosto de quando Paulo fala assim, se preocupais em ser ávidos por dignos. Se parecer assim, dignos, cara, qual termo o cara tá usando? Dignos de qualquer coisa que nasce da centelha virtuosa divina. Isso é quebrar o sentido de graça. Mas a gente sabe que é o mesmo Paulo que fala de graça. Mas ó, a diferença, Paulo tem a mente redonda, não quadrada. Não simples, com o macaquinho batendo prato na nossa, que nem a nossa cabeça. Ou é preto ou é branco. Paulo sabe que tem uns tons de cinza. Paulo sabe que tem umas coisas agridoces. Por quê? Que nem Paulo diz. Há coisas que só Deus o sabe. Discernir e explicar como é. Cabe a nós, homens, simplesmente aceitar as nossas limitações. Porque Deus não deve funcionar nas nossas cacholas. Né? Então, penitência, obras de justiça. Eu posso trocar até penitências como último, mas obras de justiça. Jejum e orações. Ligados a isso. Se você quer fazer, ou faça. Exercícios para o corpo. Chamavam-se assim os primeiros judeus. Paulo provavelmente está fazendo menção a isso. Ou ele está fazendo menção realmente a alguma figura mais esportiva que também estava emergindo no mundo grego. Mas, cara, pelo toque que Paulo dá, mesmo que ele não tivesse falado, começa a tocar nisso também. Né? Sobre isso. Sobre esse tipo de exercício do corpo. Que é o exercício de conformidade. Tava cheio no mundo judaico. Eu lembro de um cara que tem na tradição judaica que conta que ele fez um círculo em sua volta. E ele disse que só ia sair dali, fez esse gesto penitente e de fé quando chovesse, se eu não me engano. E, de fato, ele só saiu dali quando houve chuva. Pareceu ser até uma resposta de Deus para o seu gesto penitente. Se não chove, eu não saio. Então isso é dentro da cultura judaica. Esse gesto miraculoso em nome de penitências e tal. E é isso. Vídeo só sobre isso. Quando você vê o irmão que faz certas coisinhas, não seja o palhaço que se sente superior só porque evita certas dogmáticas. Né? Você não tem certeza do seu lado. Você está cumprindo só uma análise mais atualizada daquilo que tem a boa consciência, mas talvez não possa acertar em tudo. De cumprir-se uma liturgia fidedigna ao que é as Escrituras. Achando que as Escrituras falam das coisas quase que como um gibi da Marvel. Fala de um mundo só dela ali dentro. E ela nunca conversou, e ela nunca foi de uso, manuseada ou feita em uma situação contextual, em que contemplava a experiência dos seus receptores e dos seus compositores. Os receptores das obras e os compositores dela estavam imergidos em um mundo cultural que conversava com aquilo que a escritura estava dando. Então eu acho que é melhor você ler as escrituras como um jornal que conta, narra fatos que aconteceu e que acontecerá. Não como o gibi que apresenta um mundo totalmente confabuloso, em que tem um cara com um martelo que sai voando por aí, e que tem um cara com um escudo com a estrela da mãe, sai jogando por aí, e apresenta só esse universo que inclui essas paradas e que são anômalos àquilo que foi corriqueiro em algum momento da história. E tal.